Fala galera, tudo tranquilo? Então, mais uma aula aí agora, volume do cone, tá? O volume do cone é muito parecido com o volume da pirâmide, eu ia falar prisma. Volume da pirâmide, tá? O volume da pirâmide ele vem também do volume do prisma. E o volume do cone está relacionado ao volume da pirâmide, que está relacionado ao volume do prisma. Beleza? E também o volume do cone está relacionado ao volume do cilindro também, tá bom? Vocês vão ver tudo isso aí na aula aí e alguns exercícios. Não deixe de praticar, vamos embora. Então vamos lá, volume do cone, tá? O volume do cone, ele é muito parecido com o volume do prisma. Lembra do prisma não, né? Tem a ver com o volume do prisma também. Mas primeiro veio o volume do prisma veio o volume da pirâmide, certo? A mesma coisa com o cone. Antes do cone tem o volume do cilindro, né? Só que a referência ao volume do cone, na verdade, é o volume da pirâmide. Então, olha só. O prisma, tá? O prisma era isso aqui, ó. Tá? Isso aqui era um prisma. Aí a gente tirava do volume do prisma, que é a área da base vezes a altura, né? A área da base vezes a altura era o volume do prisma, certo? Aí da pirâmide, a pirâmide hexagonal, assim, né? Que tem a base hexagonal, né? Como é que a gente fazia, né? A gente fazia semelhante a esse daqui. Então, o volume da pirâmide era o quê? Área da base vezes a altura dividido por 3, né? E lembra que eu mostrei lá eu mostrei, né, na aula que a gente montava assim, era um prisma que a gente dividia em 3 partes? Eu ainda tenho ele aqui, ó. Cadê? Aqui. Era um prisma dividido em 3 partes, ó. Assim, ó. Tá? Era um prisma dividido em 3 partes, ó. O volume da pirâmide. Então eu pegava, ó, dividia em 3 pirâmides, tá? Então essa daqui, ó, área da base vezes a altura. Aqui, ó, área da base vezes a altura. E esse daqui, a área da base seria tudo isso aqui e a altura seria, né, na vertical aqui, certo? E o volume desses 3 prismas, dessas 3 pirâmides aqui somados, dá o volume do prisma, né? Dá o volume do prisma, certo? Bom, então, o volume dessa pirâmide aqui era 1/3 do volume desse prisma, certo? Bom, aí quando a gente falou de cilindro, tá? O cilindro é muito parecido com o volume do prisma. Por quê? Porque o cilindro, a base é uma circunferência, né? Daí tem aqui a geratriz, né? Eita, meu Deus do céu, que desenho horrível! Horrível. Pronto, aqui. Aqui é o cilindro. E daí o volume do cilindro era o quê? A área da base vezes a altura, certo? E o volume do cone? O volume do cone é da mesma relação aqui, ó, tá? Como se fosse o volume da pirâmide, tá? O volume aqui vai ser o quê? Área da base vezes a altura dividido por 3. Aí você fala assim, então isso é a prova? Então é essa aqui que é a demonstração dessa forma? Não, não é. Mas e qual que é a demonstração dessa forma? Então eu vou dizer qual que é a demonstração dessa forma. Primeiro de tudo, que o volume da pirâmide, né, ela começa com a demonstração de que, né, com essa daqui, ó, um prisma triangular, certo? Um prisma triangular, tá? O prisma triangular eu transformo em 3 pirâmides triangulares, certo? Então, uma pirâmide hexagonal, ela é, na verdade, 4 pirâmides triangulares. E cada pirâmide triangular é o quê? É 1/3 do prisma triangular. Tá? Do prisma triangular aqui, ó.
desse prisma triangular, aí desse prisma triangular aqui, ó, né? Aí esse prisma triangular aqui, ó, e esse prisma triangular aqui. Então, cada pirâmide triangular aqui é 1/3 de um prisma triangular. Entendeu? Então, para o volume do cone, você tem que imaginar o seguinte, um prisma de infinitos lados. Infinitos lados. Entendeu? E aqui, o cone, uma pirâmide de infinitos lados aqui na base. Infinitos lados. Então, se, né, com seis lados é possível dizer, né, porque esse daqui é um terço do prisma triangular, e como são 4, e são 4 prismas triangulares, então é 1/3 de cada um, vai dar aquele lá. Com 10 lados aqui e 10 lados aqui, então vai ser um terço, né? 1/3 de cada prisma triangular, de um dos 10 lados aqui, né? Se forem 100 lados, daí cada prisma triangular é 1/3 de cada um desses aqui. Se forem 1000 lados, daí cada prisma triangular é 1/3 do E se forem infinitos lados, então cada prisma triangular vai ser 1/3 do 1/3 do, né? Cada pirâmide triangular aqui vai ser 1/3 do prisma triangular, entendeu? É uma questão de você evoluir. Na matemática tem muito isso. A gente vai imaginando as coisas, levando as coisas ao limite. Então a gente começa com um prisma triangular e uma pirâmide triangular. Aí depois a gente leva para um prisma quadrangular e uma pirâmide quadrangular. Aí pentagonal, hexagonal, icosagonal, daí icosamilhões gonal, nasceu, né? Como se fossem infinitos lados. Aí você chega na mesma, né? Né? Se funciona para uma, funciona para a segunda, então vai funcionar até o infinito. E é daqui que sai que o volume do cone é a área da base vezes a altura do cone vezes a altura do cone, dividido por 3, certo? E é assim que a gente obtém a fórmula do volume do cone, tá? É com essa relação aqui. Então, a base, ela tem um raio, tá? O cone aqui tem uma altura e o cone tem uma geratriz, né? A geratriz do cilindro, tá? A geratriz do cilindro, às vezes é a altura do cilindro, né? Mas aqui a altura do cilindro parece que é essa daqui, né? Então aqui tem um ângulo, né? Aqui tem a altura do cilindro, né? A distância entre as bases, tá? E aqui, então, a geratriz é esse aqui, a altura é esse aqui. Quando é um cilindro reto, né? Quando é um cilindro reto, a geratriz é igual à altura, certo? Mas no cone, a geratriz nunca vai ser... Não, a não ser que seja um cone oblíquo, né? Mas, normalmente, a altura e a geratriz, né, que a gente vai trabalhar grande parte das vezes aqui, vai ser com cone reto, né? Então, a altura, a geratriz e o raio da base se relacionam para aquela forma que a gente já viu, né? Geratriz ao quadrado, isso do cone reto, tá? Do cone, eu vou até escrever aqui, ó, cone reto. Cone reto é aquele que, se você olhar de cima, você vai ver que esse pontinho aqui está exatamente no meio do cone, né? Então, a geratriz ao quadrado vai ser a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado, tá? É assim que a gente relaciona a geratriz, a altura e o raio da base do cone, certo? E daí, o volume, então, vai ser o quê? A área da base, que eu vou usar o R, então vai ser πr ao quadrado, vezes a altura, h sobre 2. Ou 3. 2 não, né? 3, né? É mania do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2, certo? Então, é isso aqui, ó. Beleza? Só que o que acontece? Alguns cones, a gente vai utilizar justamente essa relação aqui, ó, para obter um em relação ao outro. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente fala de cone equilátero, então a geratriz é 2 vezes o raio. Aí a gente vai colocar aqui, ó, 2 vezes o raio ao quadrado, vai ser a altura ao quadrado, mais o raio ao quadrado. Aí você vai chegar que a altura é o quê? É o raio vezes raiz de 3. Aí você substitui aqui raio raiz de 3, você obtém uma fórmula só, entendeu?
a gente obtém a fórmula aqui, uma fórmula só não, a gente obtém a fórmula em função de uma das variáveis somente, entendeu? É possível fazer isso. E é o que a gente vai fazer em vários dos exercícios aqui que a gente vai fazer hoje aqui, tá? Então, para começar, vamos começar com esse daqui, ó. Diz assim, ó. Um filtro cônico de papel, já viram aqueles filtros cônicos de papel? Tem né, coador de café que é assim, ó, filtro cônico, né? Na verdade, o coador de café, geralmente ele é assim, né? Ele tem uma partezinha assim, né? Então ele não é cônico, isso aqui não é cônico. Mas ele está falando de um filtro cônico, imagine. É possível fazer um filtro cônico. Eu lembro que na faculdade, no laboratório de química, a gente fazia alguns experimentos em que a gente obtinha uma solução e precisava filtrar a solução. Daí a gente pegava um papel assim, o filtro era feito a partir de um papel. A gente pegava o papel, né, um papel, um círculo de papel, filtro, né, de papel filtro, um círculo, e a gente dobrava ele aqui e fazia assim, né? A gente pegava o papel filtro assim, ó. Papel, eita porcaria. A gente pegava o papel filtro aqui assim, ó, aí dobrava aqui assim e colocava um em cima do outro, aí fazia um filtro desse jeito, né? Essa parte aqui ficava para dentro, dobrado para dentro, assim, ó, ficava uma parte dobrada assim para dentro. E a gente fazia um filtro cônico, tá? Então ele está dizendo, um filtro cônico de papel tem 12 centímetros de profundidade. O que é 12 centímetros de profundidade? É a altura. 12 centímetros é a altura. E 8 centímetros de diâmetro. Então daqui até aqui, ó, 8 centímetros. Então a gente já sabe qual que é o raio. O raio é 4, né? Então o raio é igual a 4 centímetros, certo? Determine a capacidade em mililitros. Ah, isso aqui é muito importante, olha. O que é mililitros? 1 mililitros equivale a 1 centímetro cúbico. É 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Isso é 1 mililitro. Tá? Então, como a unidade aqui está em centímetro, aqui está em centímetro, o resultado vai sair em mililitros, sem problema nenhum. É só usar essa fórmula que está aqui em cima. Então, o volume vai ser o quê? Π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 12, sobre 3. Certo? E para saber o volume em mililitros, a gente vai ter que substituir no lugar do π uma aproximação do π, né? Porque substituir o π exatamente é impossível, né? É impossível a gente substituir exatamente o π, porque o π tem infinitas casas, né? Mas a gente consegue substituir uma aproximação. Por exemplo, uma aproximação grosseira do π é dizer que o π é aproximadamente igual a 3 centímetros. É igual a 3, né? 3 centímetros não, né? 3, certo? Outra aproximação um pouquinho menos grosseira é dizer que o π é igual a 3,1. E outra aproximação um pouco menos grosseira ainda é dizer que o π é 3,14, certo? Mas todas elas são aproximações, não tem nenhuma que seja perfeita, tá? Porque nós somos limitados, nossas calculadoras são limitadas e a gente nem sabe todas as casas do π porque elas são infinitas, né? Então, não tem como. Então, a gente tem que sempre fazer uma aproximação de acordo com aquilo que a gente está calculando. E eu acho que uma boa aproximação aqui seria, seria só o 3, tá? Porque centímetro é desse tamanho assim, então não vai dar tanta imprecisão, tá? Apesar disso, eu vou fazer com o 3 e o 3,14, você vai ver que a imprecisão vai ser muito pequena. Então, eu vou começar com o 3, tá? Então, vai ser assim, o volume é igual a 3 vezes 4 ao quadrado dá 16, vezes 12 sobre 3, tá? Então, agora a aproximação, corta. 16 vezes 4 dá 64. 64 vezes 3, essa professor, não entendi. Por que você fez vezes 4? Aqui está 12. Porque 12 é 4 vezes 3. Então, 16 vezes 4 é fácil fazer, dá 64. Aí eu faço 64 vezes 3. Que daí dá 12 vai 1, 18 mais 1, 19. Então vai dar o quê? 192 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que mililitros, né? 192 mililitros, tá? Fazendo com essa aproximação aqui, ó, certo? Agora eu vou fazer com essa daqui, porque você vai ver que não é tão diferente assim, né? Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou fazer assim, ó, volume vai ser, né, o 3,14 vezes 16, que é 4 ao quadrado, vezes, agora o 12 dividido por 3, porque tem um 3 lá embaixo, né? 12 dividido por 3 dá 4, certo? Então, isso aqui vai dar o quê? 64 vezes 3,14, que é 3 mais 0,1 mais 0,01 mais 0,03, tá?
É 3,14, não é? Por que eu faço isso? Porque é mais fácil. 3 vezes 64 eu já calculei aqui, 192. Então, vamos lá. 192. Aí, 1/10 de 64 é 6,4. 1/100 de 64 é 0,64. E 1/100 de 3 vezes 64, ou seja, 1/100 de 1,92. Vai dar o quê? Vai dar 1,92. 1,92 não, já fiz o cálculo, né? Porque, ó, 3 vezes 64 dá 92. Agora, dividido por 100 dá o quê? Dá 1,92, ó. Aí, vamos somar aqui, ó. Dá 6, 9 mais 10, 19, vai 1. 6, 7, 8, 9... Né? Deu 9, mais aquele 1 que foi 10, vai 1. Aqui deu 10, vai 1, 2. Eita, deu bem diferente, né? Aqui fazendo com precisão, tá vendo? Tá vendo? Tem que fazer com cuidado, né? Quando eu fiz arredondamento de 3, ó, deu 16 vezes 12, deu 192. Agora, quando eu fiz 3,14, deu mais, né? Deu mais, né? Deu bem mais, né? Olha lá, deu... Então, com 3,14 deu o quê? Deu 200,96 centímetros cúbicos. Que eu ainda posso arredondar para volume igual a 201 mililitros, tá? Então, realmente aqui tem que usar 3,14, né? Eu falei que não dava tanta diferença, mas dá sim, né? Ó, 1/10, né? 1/10 disso aqui já dá quase 2, ó, 1,92, né? E deu bastante, né? Deu 9 mililitros, né? Apesar que mililitros mas como ele quer a precisão em mililitros, então tem que ser o máximo possível. Então tem que substituir aqui o 3,14 mesmo. Beleza? Entenderam? Tranquilo? Então agora vamos para os outros. Então vamos aqui nesse outro aqui, ó. A figura mostra o sólido obtido pela rotação completa de um triângulo retângulo ABC, que é esse aqui, ó. Não coloquei o ABC, mas esse aqui é ABC, em torno da hipotenusa BC. Então aqui é B, aqui é C e aqui é o A. Então, eu vou pegar o ABC e vou girar em torno da hipotenusa aqui, ó, como se eu tivesse um eixo grudado aqui e gira assim, certo? Então, olha aqui, ó, o giro e ele vai formar isso aqui. Isso daqui é chamado sólido de revolução, tá? Isso aqui é sólido de revolução. A gente vai trabalhar muito com isso aqui. A gente fala de cilindro como sólido de revolução, cone como sólido de revolução e até esfera como sólido de revolução. A gente faz revolução com um pedaço uma circunferência, né? Você pega uma circunferência assim, gira e forma uma esfera, né? Então, é muito comum fazer sólidos de revolução, tá? Então, quando você pega esse triângulo aqui e gira ele aqui, ó, ele forma o quê? Um peão. Isso aqui é um peão, ó. Isso aqui é como se fosse um cone aqui, ó, grandão, tá? Um cone aqui grandão e um cone aqui desse outro lado pequeno, um cone para lá, entendeu? Então, isso aqui é um sólido de revolução, é um cone de revolução que a gente fala, tá? Tal sólido é a reunião de dois cones retos de mesma base. Ó. A base é essa circunferência que está aqui, ó, tá? Ah, mas qual que é o raio dessa circunferência? O raio dessa circunferência é a altura do triângulo. Esse aqui vai ser o raio da circunferência, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui vai ser o raio da circunferência. Tá vendo? Que é a base dos dois cones, certo? É a base dos dois cones. Calcule o seu volume sabendo que os catetos AB e AC medem 9 e 12 centímetros. Calma aí, AB é esse aqui. Então, 9 centímetros e aqui 12 centímetros. Ó, primeiro, nós vamos ter que usar o quê? Teorema de Pitágoras, as relações métricas, né? As relações métricas num triângulo retângulo. Primeira coisa que nós temos que usar, relações métricas num triângulo retângulo. Tá? E calcular qual que é a hipotenusa para depois calcular qual que é essas medidas aqui, ó. Certo? E daí a gente vai usar as relações métricas para calcular. Por quê? Por que eu preciso saber dessas medidas? Porque essa distância daqui até aqui, ó, é essa distância daqui até aqui, que é a altura desse cone aqui, ó, desse cone maior. E a distância daqui até aqui, ó, que é a distância daqui até aqui, ó, é a altura desse cone menor aqui. E para calcular o volume, eu preciso saber o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, para calcular, eu vou usar o R. Né? Que eu também não sei, ó. Tem que calcular esse R aqui também. Tem que calcular esse R aqui. Né? Então, vou calcular a área da base e aí vezes a altura, que é essa medida aqui. Então, como é que a gente vai calcular isso aí? Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Então, assim, ó. Tá? Então, calcule o sólido, sabendo... Isso aqui é mais
tem mais a ver com a aula do primeiro ano, que a gente viu lá, né? Relações métricas num triângulo retângulo, né? Então tem mais a ver com aquilo lá e menos aqui com... Tá vendo? A gente tem que conciliar os dois assuntos aí, tá? Então, ó, tal sólido é a reunião de dois cones retos, tá? Calcule o volume... calcule o seu volume sabendo que o cateto mede tal, tal, tal. Então tá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é identificar que esse daqui é um triângulo pitagórico daquele 3, 4, 5. Você fala, professor, como é que você bate o olho e já percebe isso? Aqui, ó. 9 eu sei que é 3 vezes 3. 12, peraí, 12 eu sei que é 3 vezes 4. Pô, peraí, apareceu o 3 aqui e o 4 aqui. Apareceu o 3 vezes o 3 e aqui apareceu o 3 vezes o 4. Então, é porque essa hipotenusa vai ser o 3 vezes o 5, é 15 centímetros. Certo? Bom, beleza. A partir daí, a gente pode começar a utilizar aquelas formas das relações métricas do triângulo retângulo. A primeira delas é o seguinte, é que esse vezes esse é igual a esse vezes esse, ó. Então, 9 vezes 12 é igual a R vezes 15. Tá? Eu passo o 15 para cá dividindo, vai ficar o quê? 9 vezes 12 sobre 15 é igual ao raio. Bom, aqui, ó, por 3 dá 5, por 3 dá 4. 9 vezes 4, 36. 36 quintos. Então, o raio vai ser o quê? 36 quintos. Né? Que dá 7,02. Como assim, professor? 7,02? Porque olha só. 36 quintos é a mesma coisa que 35 quintos mais 1 quinto, não é? 35 quintos é o quê? 7. É 7. E 1 dividido por 5 é 0,2. E 7 mais 0,2 dá 7,2. Pronto, eu posso usar essa medida aqui, ó. Tá? 7,2 centímetros. Posso começar a usar essa, né? Porque está tudo em centímetros. Posso usar esse aqui como raio. Tá? Para fazer as contas aqui, né? Ou eu também posso usar a fração também, não tem problema nenhum. Tá? A fração também, ela reflete essa mesma medida. Bom, beleza. Eu calculei o R aqui, né? E agora? O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que calcular essa medida aqui, ó. Né, que eu gosto de chamar uma de M e a outra de N. Tá? Qual é a relação trigonométrica, ou melhor, qual é a relação métrica que a gente vai usar para relacionar, para achar esse daqui? A gente vai usar uma relação métrica que é o seguinte, que diz assim, ó, que o cateto ao quadrado é igual à sua projeção ortogonal, a projeção desse cateto é o M, vezes a hipotenusa. Então vai ficar assim, ó, 12 ao quadrado é igual a M vezes 15. Tá vendo? Agora, eu também falei lá na aula, tá? Que se esse daqui é o triângulo pitagórico 3, 4, 5, né? Ou proporcional a 3, 4, 5, esse pequeno também é o proporcional a 3, 4, 5. Aí você fala, é proporcional a 3, 4, 5? É. Esse R aqui, por exemplo, ele é o proporcional a 3, ó, porque ele é o menor cateto, né, desse triângulo aqui, ó, ele é o menor cateto, ele é proporcional a 3. Ele não é o 7,2? Então, o que eu faço vezes 3, que vai dar 7,2? Ó, 7,2 dividido por 3 dá 2, sobra 1, 12 por 3 dá 4, é 2,4. Então, o 7,2 é 3 vezes 2,4. Então, quer dizer que esse M aqui vai ser o quê? Vai ser 2,4 vezes 4. E o 12 lá, vai ser o quê? Vai ser 2,4 vezes 5. Pode ver, ó. Né? 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2 lá em cima, 12. Uma casa, ó, 12. Tá vendo? Né? Deu a medida 12 lá, ó. Então, quer dizer que esse M aqui, ele é o quê? Ele é 4 vezes 2,4. E daí, ó, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8. Mais aquele 1, 9. Uma casa depois da vírgula, então uma casa depois da vírgula, 9,6. Então, o M, tá? O M aqui vai ser o quê? 9,6 centímetros, tá vendo? Eu nem precisava usar essa forma, mas se eu usar essa forma vai dar a mesma coisa. Tá? Isso aqui vai dar o quê? 144 dividido por 15. Né? Aí você começa, 9. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 mais 4, 13. Aí subtrai, vai dar o quê? Vai dar 9,0. Aí dá 6, ó. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 mais 3, 9. Tá vendo? 9,6, a mesma coisa. Só que você pode fazer já pelo negócio do 3, 4, 5. Agora, e esse daqui? Esse daqui, ele também é o 3, 4, 5. Tá? Esse aqui também é o 3, 4, 5.
Só que esse aqui, ó, então qual que vai ser? O R aqui, ó, é o 7,2. Só que nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo aqui, vai ser o seguinte, ó. Vai ser o 9, vai ser 5 vezes alguma coisa, vai dar o 9. Tá? O N vai ser 3 vezes alguma coisa que vai dar o N. E o R, que é o cateto maior, ele vai ser 4 vezes alguma coisa. Vai ser 4 vezes alguma coisa que vai dar o R. Só que o R a gente já sabe quanto é, 7,2, né? Então, calma aí, o que vezes 4 dá 7,2? Dá... alguma coisa com 3, quer ver? Ó, 7,2 dividido por 4 vai dar 1, sobra 3, daí coloca vírgula, né? Abaixo o 2, 3,2 dividido por 4 dá 0,8, né? 8 vezes 4, 32, 3,2 dá 0. Pronto, é 1,8. Então, esse daqui que é 7,2, que é o R, que a gente já sabe, ele é 4 vezes 1,8. Então, o N vai ser o quê? 3 vezes 1,8. Eu vou pegar 1,8 vezes 3 aqui, ó. 24 vai 2. 3 mais 2, 5. 5,4. Então, aqui é vezes 1,8. Então, o N é o quê? 5,4. Agora, para comprovar, o 9 tem que ser 5 vezes 1,8, né? Então, 1,8 vezes 5 dá 5 vezes 8, 40 vai 4. 5 mais 4, 9, 1,1. 5 é 1,8, tá vendo? Então, como eu falei... Quando o maior é proporcional a 3, 4, 5, o menor, o médio e o pequeno aqui também vão ser proporcionais a 3, 4, 5. Entendeu? Então eu não preciso ficar usando essas fórmulas aqui, né? No caso do 3, 4, 5, fica muito simples, né? Na verdade, todos os outros também são proporcionais, né? Se eu descobrir esse, aí eu descubro que esse daqui é proporcional àquele. Eu só tenho que descobrir qual que é a constante, tá? É tranquilo, é simples, é bem tranquilinho. Qualquer coisa, você dá uma olhada na aula do primeiro ano de geometria métrica plana, que eu tratei justamente disso aqui, tá? Se você tiver dúvida, você pergunta aí que eu ponho aí, tá? Eu não vou falar que eu vou colocar aqui, porque eu digo que eu vou colocar aqui e esqueço de colocar. Mas se alguém quiser, é só pedir que eu ponho. Tá bom? Ó, viu? Pum, apareceu. Viu? Porque alguém pediu. Então, vamos lá. Se não apareceu ainda é porque ninguém pediu. Beleza? Então, eu já descobri então, que o M, ó, o N é 5,4 e o M é 9,6, ó, tá? Então, o M é esse aqui, ó, 9,6 e esse daqui é 5,4, né? Se você somar, vai dar o quê? 9, 5, 14. 6 e 4, 10 vai 1, 14 mais 1, 15, ó. Beleza, então tá certo, né? Tudo isso daqui é 15. E esse pedaço é 5,4, esse é 9,6. Agora eu vou calcular o volume desse e somar com o volume desse. Tá? O raio nós temos também, né? O raio eu obtive aqui, ó, o R, tá? Esse aqui é o R, ó. É o 7,2, tá? Então agora eu vou fazer agora o volume dessa pequena mais o volume da grande. Então o volume da pequena vai ser o quê? O volume da pequena mais o volume da grande, né? Do cone, né? Do volume do cone pequeno mais o volume do cone grande. Vai ser o quê? O do pequeno vai ser o quê? A área da base, que é π vezes R, que é 7,2 ao quadrado, vezes a altura, 5,4. Tudo isso dividido por 3, certo? Mais o volume do grande. Π vezes o raio é o mesmo, 7,2 ao quadrado, vezes a altura, 9,6 dividido por 3. Agora eu quero chamar a atenção aqui uma coisa muito importante. Muito importante. Tá vendo que isso daqui, ó, é igual a isso aqui, ó? E se eu colocar isso aqui em evidência, vai ficar o quê? Π vezes 7,2 ao quadrado sobre 3, vezes... Aí eu vou somar esses dois, certo? Vou somar esses dois aqui. Só que quando eu somar esses dois, vai dar o quê? A gente acabou de fazer aqui, ó. Eu acabei de mostrar que 5,4 mais 9,6 dá o quê? Dá o 15 inteiro. É ou não é? Então quer dizer que isso daqui vai ser vezes o quê? Vezes 15, que é a soma. Peraí. Mas então é como se aquilo ali fosse um cone grande? É como se esse cone aqui fosse um cone só, onde a base fosse aqui, ó, e a altura fosse a altura toda. É equivalente. É equivalente. Guarde isso na sua cabeça. É muito importante, isso aqui é um resultado bacana que você pode guardar. Isso aqui agiliza a resolução de certas questões. Você agora já sabe, olha, basta você pegar essa base,
né? E vezes a altura de um cone inteirinho, daqui até lá, como se fosse. É como se fosse. Entendeu? Ó, porque eu acabei de mostrar que é igualzinho. A fórmula dá exatamente a mesma coisa. O raio é o mesmo, agora a altura é inteiro. Só que aqui tá, né? Entendeu? Moleza? Então, bora partir para a ignorância. Então, aqui, ó. 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. Aí, 7,2 ao quadrado vezes 5. Vai dar o quê? Bom, então isso aqui vai dar o quê? Volume do sólido, que é igual ao volume da pequena mais volume da grande, vai ser o quê? Então, aqui eu vou deixar como π mesmo, porque ele não quer saber com precisão em mililitros, em centímetro cúbico, né? Então, eu vou deixar o π mesmo, né? Então, eu vou fazer 7,2 e 7,2. Eu já mostrei aqui como é que faz o quadrado de um número assim, tá? Você pega o primeiro e multiplica por ele mesmo. 2 vezes 2, 4. Certo? Depois você pega cada algarismo e multiplica um pelo outro. Ó, 7 vezes 2, 14. Aí multiplica por 2. 18. Foi alguma coisa lá para cima? Não, não foi. Então, você coloca o 8 e vai 1 lá para cima. Tá? Aí 7 vezes 7, 49. Mais aquele 1 que foi lá para cima, 50. Aí quantas casas tem? Uma, duas, porque é o quadrado, são duas casas. Então é 50,84. Tá? Então isso aqui deu π vezes 50,84 vezes o 5. Ó. Certo? Agora eu multiplico aqui, ó. Então o volume do sólido vai ser o quê? 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 8, 40. Mais aquele 2, 42, vai 4. 5 vezes 0, 0. Mais aquele 4, 4. E 5 vezes 5, 25. Faltou o π. Π eu vou colocar no final. Aí como tem uma, duas casas depois da vírgula, uma, duas casas depois da vírgula. Vezes o π. Então o volume ficou o quê? 254,2 π centímetros cúbicos. Beleza? Tranquilo? Tá? É assim que a gente faz o cálculo aqui. E esse aqui, ele nos deu agora um importante resultado. Lembre-se sempre disso. Quando eu tiver que calcular o volume de um sólido, que é a junção de dois cones de mesma base, a mesma base, tá? O que eu faço? Eu calculo o volume de um cone que tem essa base e a altura igual à soma das alturas. Pronto. É uma fórmula só, uma coisa só. Beleza? Vamos para os próximos. Agora os probleminhas para a gente ficar um pouquinho mais bom nos cálculos aqui e mais inteligente. Vamos lá. O que ocorre com o volume de um cone de revolução se duplicarmos sua altura? E se duplicarmos o raio da sua base? Então, o que é um cone de revolução? O cone de revolução quer dizer que eu pego um triângulo aqui, retângulo assim, e giro em torno de um dos catetos e ele vai fazer assim, ó. Aí vai fazer um cone de revolução. Na verdade, o que é o cone de revolução? É um cone reto. Isso aqui é a mesma coisa que cone reto, certo? Aí está dizendo, se duplicarmos a sua altura, se duplicar a altura aqui, qual vai ser o volume desse cone? Olha, a gente acabou de ver ali um resultado que a gente consegue usar para isso. Lembra? Quando eu pego um cone, né, que tem uma base aqui, ó, aí tem um cone para cá e um cone para lá. Então, se ele duplicar a altura, quer dizer que vai ficar um cone para cá e é como se fosse mais um outro cone para cá. Então, ele dobra, né? Um cone da altura lá grandão, ó, é a mesma coisa que um cone para cá e um cone para cá, ó, de mesma altura. Então, quer dizer que dobra, certo? Dobra. E pela fórmula fica claro, ó, volume do cone vai ser o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. Só que agora a altura é 2 vezes a altura, dividido por 3, ó. Então, o volume do novo cone vai ser o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3 vezes 2, ou seja, duplica. Tá? Então, ele duplica, tá? Duplica com 2 vezes a altura. Pronto. Esse aqui é o primeiro. Ele duplica com o dobro da altura. E se duplicarmos o raio da base? Bom, aí tem outra questão, tá? Se a gente duplica o raio da base, como a gente faz a área da base, e a área envolve raio vezes raio, ó. Então, a área da base é o quê? É π
vezes R ao quadrado, certo? Aí vezes a altura, dividido por 3, isso aqui é o volume, não é? Só que agora eu vou colocar no lugar do R, eu vou colocar 2R. Então, o novo volume, o volume novo vai ser o quê? Π vezes 2R ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Ó. Tá? Então, o volume novo vai ser o quê? Vai ser π, né? Aqui é 4R ao quadrado, então eu vou colocar só o R ao quadrado aqui. O 4 eu vou colocar aqui no final, vezes 4. Aí, vezes H dividido por 3. Certo? O que é isso aqui? Isso aqui era o volume antigo, ó. Era o volume antigo. Então, quer dizer que o volume novo ficou o quê? 4 vezes o volume antigo. Então, quer dizer que dobrando o raio, 2 vezes o raio, ele faz o quê? Ele quadruplica. Ele quadruplica, tá? Dobrando o raio, ele quadruplica. Dobrando a altura, ele duplica, tá? Por que dobrando o raio ele quadruplica? Porque o raio na fórmula está ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Beleza. Próximo. As dimensões de um paralelepípedo retângulo são A, B, C. O que é um paralelepípedo retângulo? O paralelepípedo retângulo é um paralelepípedo assim, ó. Isso aqui é um paralelepípedo retângulo. E ele está dizendo que as dimensões são A, B, C. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos chamar essa aqui de A, essa aqui de B e essa aqui de C. Beleza? Tá. Ela diz, qual é a altura do cone, de um cone equivalente, se o raio da base do cone mede A? Então, como um cone equivalente, o que é equivalente no caso aqui? No caso aqui, equivalente, ele está falando da mesma área, do mesmo volume. Tá? Então, ele quer saber as dimensões de um paralelepípedo retângulo. Qual é a altura do cone equivalente, ou seja, que tem o mesmo volume, se o raio da base do cone é o A? Então, se o raio da base do cone é o A, então quer dizer que o cone ele vai ser assim, ó. A e A. É o A aqui, ó. Aqui é o centro. Aí ele quer saber qual que é a altura, para que tenha o mesmo volume, né? Pronto, vai ser um cone louco assim, tá? Mas como é que eu vou fazer isso? Então, olha só, qual que é o volume desse aqui? O volume desse aqui é A, B, C. E qual que é o volume desse aqui? O volume desse aqui vai ser π A ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Certo? Bom, se é equivalente, eu vou igualar essas duas coisas. Então, vai ficar assim, ó. ABC é igual a π A ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Ele quer saber qual que é a altura, ele quer saber o H. Então, eu vou isolar o H. Como é que eu vou isolar o H? Deixar ele aqui, jogar o 3 para lá multiplicando e o π ao quadrado para cá dividindo. Então, vai ficar assim, H é igual a 3ABC sobre π vezes A ao quadrado. Certo? Agora, simplifica esse A aqui com um A debaixo. E a altura ficou o quê? 3BC sobre A vezes π. Pronto. Professor, mas isso é um resultado simples. É um resultado simples, tá? É um resultado simples. Mas a gente só está chamando a atenção para essa questão. O que é cone equivalente? Quer dizer que tem o mesmo volume. Então, eu pego o volume desse e igualo ao volume do cone. Tá? Esse tipo de problema acontece bastante também. Beleza? E o último desta folha diz o seguinte, ó. Com um setor circular de 120 graus e raio R, construímos um cone. Tá? Calma aí. O que é um setor circular? Eu pego uma circunferência e tiro uma fatia dessa circunferência. Tá? Só que a circunferência ela tem 360 graus, né? Se eu dividir 360 por 3, eu tenho aqui os 120 graus. Ó. Então, um setor circular, com esse setor circular aqui, ó, eu consigo construir um cone, tá? E o raio desse setor circular é R aqui, ó. Tá? Eu consigo construir um cone, correto? Ele quer saber calcular a área total e o volume do cone. Aí você fala, mas como é que eu vou calcular isso? Eu preciso saber o raio da base. Não preciso, não. Como não, professor? Não preciso. Na verdade, o raio da base eu consigo colocar em função do R. Você sabe por quê? Porque esse R aqui é a geratriz do cone, né? Quando você monta o cone aqui, ó, ele vai ficar aqui, ó. Esse R é isso aqui, ó. Certo? E esse comprimento aqui, ele tem um raio da base. Vou colocar um Rzinho aqui, ó. Um Rzinho aqui, ó. Raio da base. Beleza? Mas qual que é esse raio da base? Eu tenho como colocar esse raio da base em função desse R? Tenho. De que forma? De duas formas. Eu posso primeiro fazer o seguinte. A área lateral disso daqui, eu sei que a fórmula da área lateral é o quê? É π vezes R vezes a geratriz, né? Só que a geratriz aqui é o Rzão, né? É o Rzão, correto? A geratriz aqui é o Rzão.
Então, a área lateral aqui vai ser o quê? Π vezes Rzinho vezes Rzão, ok? Essa, tá bem, mas eu não consigo calcular a área lateral. Mas espera aí. A área lateral disso daqui é muito simples. Qual que é a área da circunferência inteira? A área dessa circunferência inteira vai ser o seguinte, ó. É π Rzão ao quadrado. Essa é a área da circunferência inteira. Mas essa área lateral é isso aqui dividido por 3. Ó, é 1/3 disso tudo. Tá aqui. Isso daqui é aquilo lá, ó. É a área lateral, ó. Π Rzinho vezes Rzão. Pronto. Ó, corta o π com π, corta um Rzão daqui com Rzão daqui, e eu cheguei que o Rzinho é igual ao quê? O Rzão sobre 3, ó. Pronto. Descobri quem é o Rzinho. Agora eu consigo fazer o quê? A área total do cone e o volume do cone só em função do Rzão. Né? Porque a área total é o quê? A área total é o quê? É π vezes R vezes o R da base mais a geratriz, que no caso aqui é o Rzão. Tá vendo? Só que veja só, o Rzinho eu sei quem que é. Né? O Rzinho eu sei quem que é. Até posso colocar em função do Rzão, mas como ele não deu o Rzinho, ele só deu o Rzão, então eu tenho que colocar em função do Rzão, tá? Então eu vou colocar no lugar do Rzinho isso aqui. Então vai ficar assim, ó. A área total vai ser o quê? Π vezes Rzão sobre 3 vezes Rzão sobre 3 mais Rzão, que é 3 Rzão sobre 3, né? Eu já estou fazendo direto, né? Então, Rzão sobre 3 mais 3 Rzão sobre 3 dá 4 Rzão sobre 3. Que quando eu multiplicar por isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 4, né? Π, Rzão vezes Rzão ao quadrado, e 3 vezes 3, 9. Tá aqui, ó. A área total disso aqui, em função só do Rzão, entendeu? E o volume? O volume é o quê? É a área da base, que é π Rzinho ao quadrado, vezes a altura, que eu não sei qual que é a altura ainda, né? Não sei qual que é a altura. A altura sobre 3, certo? O Rzinho eu até sei, é esse aqui, ó. Mas e o Rzão? Aí vem aquele triângulo que eu falei que tem a relação, né? Esse aqui é o Rzinho, esse daqui é a geratriz, é o Rzão, ó. O Rzão. E aqui é a altura, tá? Só que o Rzinho, o que que é? É o Rzão sobre 3, ó. Então, a altura eu posso obter como quê? A altura ao quadrado vai ser o quê? Vai ser, né, Rzão ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado, certo? Só que mais esse cateto ao quadrado eu joguei para lá. Então, vai ficar menos esse cateto ao quadrado, que é Rzão ao quadrado sobre 9. Ó. Então, aqui eu ponho 9 aqui, 9 aqui. Daí sai que a altura vai ser o quê? Raiz quadrada do quê? 9 Rzão ao quadrado sobre 9, menos Rzão ao quadrado sobre 9. Então, 9 Rzão ao quadrado menos Rzão ao quadrado dá 8 Rzão ao quadrado sobre 9. Ó. E a raiz quadrada disso aqui, né? Isso aqui vai dar o quê? Raiz quadrada de R é Rzão ao quadrado, R. Raiz quadrada de 9 é 3, ó. Beleza. Então, é Rzão. E raiz quadrada de 8 8 é 4 vezes 2. Então, raiz quadrada de 4 tem 2. E raiz quadrada de 2 não tem, então eu deixo 2 raiz de 2, ó. 2 raiz de 2 é R sobre 3. Tá? E essa fórmula aqui é isso aqui que eu ponho aqui. E é isso aqui que eu ponho aqui. Então, vai ficar assim, ó. Volume vai ser igual a π vezes, né? Vou colocar até o π sobre 3 já, ó. 3, tá? Esse aqui. Agora o Rzão ao quadrado. O R, o raio da base, é ao quadrado, que é Rzão sobre 3. Então, vai ficar Rzão ao quadrado sobre 3 ao quadrado, 9. Beleza. E a altura é isso aqui, ó. Então, é 2 raiz de 2 Rzão sobre 3. Olha só que loucura que ficou. Então, o volume vai ficar o quê? Vai ficar 2 raiz de 2 vezes π. Então, 2π raiz de 2, tá? Foi. Vezes Rzão ao cubo sobre 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. 81, tá aqui, ó. Isso aqui é o volume desse cone aqui, construído com esse setor circular, tá? Veja, é só eu colocando uma coisa em função da outra, tá? Não tem erro, é só colocando uma coisa em função da outra. Podia ter aumentado antes, né? Tá? Beleza? Tá? Então, a área lateral é 1/3 da área total, que é igual à fórmula. Aí, com essa fórmula, eu chego que o Rzinho, o raio da base, né, o raiozinho da base é isso aqui, ó. Certo? Aí tem a altura aqui, ó. A altura. Então, isso aqui é Rzão sobre 3. A altura
aplicando Pitágoras, eu consigo chegar nessa altura aqui, ó. Tá? Que eu fiz bem aqui, ó. Bom, daí a área total é π vezes Rzinho mais Rzão, aí coloco o substituto, pum. E o volume é o quê? Área da base, daí é πrzinho e o H e o Rzinho tá aqui, ó. Pum. Beleza? Beleza, então. Vamos para as outras questões. Tem mais 3 questões aqui. Então, vamos lá. As últimas 3 questões aqui dessa aula de volume de cone. Então, diz assim, ó, um cilindro e um cone têm o mesmo volume e igual altura. Calma aí. O cilindro é assim, ó. Certo? E cone é assim, ó. Tem o mesmo volume e igual altura. Né? Igual altura. Então, a altura é a mesma. Hzinho. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui lá. Vamos aumentar logo de cara. Tá? Então, aqui, ó. O cilindro e o cone, mesma altura. Mas não tem o mesmo raio, né? Porque se eles têm o mesmo volume, como é que eles vão ter o mesmo raio? Não pode, né? Na verdade, isso daqui, se você faz umas 2 vezes, faz esse exercício, você já sabe qual é a relação entre esse raio, certo? Porque se ele tem a mesma altura, e a fórmula desse é a área da base vezes a altura, e a fórmula desse é a área da base vezes a altura dividido por 3, então você chega à conclusão de que esse raio aqui tem que ser maior do que o raio desse. E na razão do quê? De raiz de 3. Né? Quer ver? Vou comprovar. Determine o raio do cilindro em função do raio da base do cone. Então, ó, o raio do cilindro vamos chamar de Rzão. O raio do cone vamos chamar de Rzinho, tá? Então, o volume do cilindro ali, vou colocar o Rzão para fazer referência ao cilindro. Vai ser o quê? Vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E o volume do cilindro, que eu vou colocar Rzinho para fazer referência a esse aqui, vai ser o quê? π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Se eu igualar isso aqui, vai ficar assim, ó. π Rzão ao quadrado vezes h é igual a π Rzinho ao quadrado vezes h sobre 3. Ó. Corto o π com π de cada lado, corto o h com h de cada lado, tá? Ele quer saber o quê? O raio do cilindro. Então, ele quer saber o Rzão em função do Rzinho. Então, o Rzão vai ser o quê? Rzão vai ser raiz quadrada de Rzinho ao quadrado sobre 3. Olha lá, a raiz de 3 que eu falei que ia aparecer. Então, isso aqui deu Rzinho sobre raiz de 3. Só que a gente racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Tá? E vai sair que o Rzão, então vai ser o quê? O Rzinho, raiz de 3 sobre 3, tá vendo? É isso aqui, ó. Se fosse o Rzinho em função do Rzão, aí seria assim, ó, Rzinho seria o Rzão vezes a raiz de 3, ó. Como eu falei, o Rzinho, ele tem que ser maior que o Rzão. E qual que vai ser a relação? Vezes raiz de 3, ó. O Rzinho tem que ser maior. Então, o raiz de 3 é 1, alguma coisa. Então, vai ser o Rzão vezes o raiz de 3. Tá na cara. Era só jogar aqui, ó. Né? Estaria aqui, ó, Rzão igual a Rzinho ao quadrado sobre 3, né? Só que daí esse 3 eu jogava para cá, ó. E daí eu passar esse quadrado aqui para lá como raiz. Ia ficar aqui o Rzinho é igual a raiz de Rzão ao quadrado da Rzão. Raiz de 3 é raiz de 3 aqui, ó. Entendeu? Mas o que ele pediu foi isso aqui, ó. Tá bom? Ele pediu o raio do cilindro, que eu chamei de Rzão, em função do raio Rzinho da base do cone. Tá aqui a base do cone. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, vamos lá. Determine o volume de um cone cujo raio da base mede R. Tá? O volume de um cone cujo raio da base mede R. Então, o volume de um cone cujo raio da base mede R. Tá, beleza. Sendo 3R a soma das medidas da geratriz com a altura do cone. Pera aí, a altura mais a geratriz dá 3R. Então, olha só, para não colocar muita letra aqui, eu vou chamar aqui de altura, certo? Agora, a altura mais a geratriz, ó. A altura mais a geratriz, eu vou até colocar aqui porque algumas pessoas não conseguem ver, né? Então, a altura mais a geratriz é igual a 3R. Então, quer dizer que a geratriz vai ser o quê? Vai ser 3R menos a altura. Porque tudo é 3R. 3R menos a altura dá a geratriz. Ó. Certo? Então, ele quer saber a soma das medidas da geratriz com a altura do cone. Não, determine o volume do cone. Ele quer saber o volume do cone. Tá? O volume do cone vai ser o quê?
πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3, né? O volume é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Poderia parar aqui? Claro que não, porque ele está falando assim, ó, determine o volume do cone cujo raio mede R. Sendo 3R, então ele quer tudo em função do R. Então eu tenho que colocar o H em função do R. Como é que eu vou fazer? Aplicar Pitágoras. Aplicar Pitágoras aqui, ó. Isso aqui ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado, ó. Então 3R menos H ao quadrado é igual a H ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 9Rzinho ao quadrado menos 2 vezes primeiro pelo segundo, 6RH, mais H ao quadrado, vai ser o quê? H ao quadrado mais Rzinho ao quadrado, certo? Como tem H ao quadrado dos dois lados, eu posso cortar. Né? Então, agora eu vou precisar isolar esse H, ó, porque isolando esse H, eu coloco o H lá na fórmula, tá? Que é isso que eu quero. Então, eu vou jogar esse Rzinho ao quadrado para cá, vai ficar menos Rzinho, vai ficar 9Rzinho ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, dá 2Rzinho ao quadrado. E esse daqui veio para cá, ficou 6Rzinho H, certo? Aí eu pego, ó, igual a 6Rzinho H. Agora eu pego esse 6R e jogo para cá, né? Na verdade, eu posso cortar um R daqui com R daqui já, certo? Posso dividir esse 6 por 2 dá 3 e o 8 por 2 dá 4. Então já saiu aqui que H é igual a 4R, ó. Pronto, né? Se a soma de tudo aqui é 3R, né? Será que deu certo? Não, 4 terços. Ó, faltou passar o 3. Quase que eu estava esquecendo o 3 aqui. Ó. 4 terços de R, né? Então, H é 4 terços de R. Então, isso daqui vai ser o quê? Vai ser... vai ser 5 terços de R. 5 terços de R. Porque isso aqui é 3 terços mais 1 terço. Aqui vai ser 3 terços mais 2 terços. Porque tem que dar tudo 9 terços de R. Tem que dar 3 vezes o R, tudo isso aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, o H deu 4 terços de R. Agora eu substituo lá. Então, fica assim, ó, volume é igual a π vezes Rzinho ao quadrado vezes 4R sobre 3, tudo sobre 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui, ó, pronto. Tá? Aí, multiplicando tudo, vai ficar que o volume é igual a quê? 4πr ao cubo sobre 9. Tá? 4 terços, não, 4 nonos de πr ao cubo. Beleza? Tranquilo? Facinho? Por enquanto tá facinho, né? E agora o último. Tá? O último. Diz assim, ó. Calcule o volume de um cone equilátero em função da sua área total. Opa, área total? Mas como é que eu vou fazer o volume em função da área total? Primeiro eu vou ter que fazer a fórmula do volume e a fórmula da área total. E vou ter que isolar alguma coisa na fórmula da área total para substituir na fórmula do volume. Olha só, o volume, primeiro de tudo, é um cone equilátero, certo? Se é um cone equilátero, a geratriz é 2 vezes o raio da base. E o raio da base é Rzinho. Bom, se é um cone equilátero, tudo isso aqui é 2R, isso aqui é 2R, isso aqui é 2R. Então, isso aqui é um triângulo equilátero. Então, se essa medida é 2R e essa medida é R, a altura vai ser essa medida vezes raiz de 3. R, raiz de 3. Vamos lá. Beleza? Então, eu já tenho a altura do cone e o raio da base do cone. Tá? Agora, então, qual que é o volume? O volume vai ser o quê? Π R ao quadrado vezes a altura, que é R raiz de 3, tudo sobre 3. Beleza. E qual que é a área total? Bom, a área total é π vezes R vezes o R mais a geratriz, que é 2R. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? Bom, a área total eu posso colocar aqui, ó. A área total, então, vai ser R mais 2R, 3R. 3R vezes R, 3R ao quadrado. Então, vai ser π vezes 3R ao quadrado. Certo? Agora, a área total ele chamou de S, né? Então, tá. Então, esse aqui é S. Beleza. Então, agora eu tenho que substituir, isolar alguma coisa daqui para colocar lá dentro. O quê? O quê? Eu acho que eu vou ter que isolar o R aqui, né? Então, vou pegar aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. R ao quadrado, tá? Daqui, ó. Daqui para cá, ó.
R ao quadrado vai ser o S sobre 3π, certo? Então, quer dizer que o R vai ser raiz quadrada de S sobre 3π. Isso daqui eu vou colocar nessa fórmula aqui do volume. Então, assim, ó, volume vai ser R ao quadrado, que é tudo isso aqui, então vai ser π. Vou colocar aquilo que eu não tenho que fazer nada, né? Π sobre 3, certo? Vezes R ao cubo, aqui, ó. Vezes raiz de 3, tá aqui, ó. E esse é R ao cubo. Bom, vezes R ao cubo. Agora R é isso aqui, ó. Então, vezes raiz de S sobre 3π, tudo isso ao cubo. Pronto. Agora é só ajeitar isso aqui, né? Então, vai ficar que o volume é igual a quê? Bom, então aqui vai ficar π raiz de 3 sobre 3. Raiz de S elevado ao cubo é raiz de S vezes raiz de S, que dá S. Vezes raiz de S. Então, aqui deu S vezes raiz de S. Certo? Raiz de S vezes raiz de S, S. Vezes raiz de S. Então, deu S raiz de S. Aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Vezes raiz de 3. Então, deu 3 raiz de 3. E o π? Raiz de π vezes raiz de π dá π. Vezes raiz de π. Então, deu π raiz de π. Tá? Esse π corta com esse π, o raiz de 3 corta com esse raiz de 3. E ficou até agora, ficou assim, ó. S raiz de S sobre 9 raiz de π. 9 raiz de π. Tá? Só que a gente não deve deixar a raiz embaixo, então racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de π. Multiplica em cima e embaixo por raiz de π. E isso aqui vai ficar S raiz de SP, tá? Uma raiz só, sobre raiz de π vezes raiz de π é π, então sobre 9π. Tá aqui. Esse é o volume desse cone em função da sua área total. Se eu sei a área total, então eu coloco a área total aqui e eu sei qual que é o volume do cone. Beleza? Tranquilo? Tá? A aula de hoje nem foi tão difícil assim, mas os exercícios que eu coloquei aqui são 3 desses pequenos, mais 2 de treino, dá 8 exercícios, tá? Se você fizer esses 8 exercícios, você tira uma boa nota na minha prova, tá? Como eu não tenho aluno para fazer prova, então esquece essa parte, tá? Mas se você fizer esses 8 exercícios aqui, né, souber fazer bem eles, eu acho que no vestibular é tranquilo, tá? Aí você fala assim, mas o vestibular ainda vai demorar 2 meses, até chegar lá eu já esqueci. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer eles agora, daqui a um tempo, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, você faz ele de novo. Entendeu? A maneira que você tem para relembrar tudo isso daqui antes da prova é refazer o que você fez antes da prova. De novo, toda vez. Fazer 1, 2, 3 vezes sem problema nenhum, tá? Tem gente que fala assim, mas tem que fazer muito. Qual é o teu objetivo? O que é que você quer? O que você está disposto a fazer por aquilo que você quer? É pouco ou é muito? É pouco. Então pode ser que você não consiga aquilo que você quer. Não, eu estou disposto a fazer bastante. Então você vai conseguir. Se dedique que você vai conseguir. Beleza? Curta o vídeo, compartilhe, chama mais gente aqui pro canal. Chama mais gente aqui pro Curso Mima. Tá bom? Não deixa de olhar na descrição do vídeo ali que tem informações, tem o Google Drive, tem os cronogramas, tem lista de exercícios, tem um monte de coisa ali para você fazer e praticar, tá? Essa parte aqui tem uma lista de exercício grande ali, de vários exercícios do livro MFUNA, que é só você praticar. Beleza? Então é isso aí, clica no joinha, confere se você está inscrito, tá? Se inscreve, compartilha, chama mais gente aqui pro canal. Tenho certeza que praticando isso aqui, você vai atingir os seus objetivos, tá? Praticando, né? Não adianta querer ficar só assistindo para chegar nos objetivos. Vai ficar difícil. A não ser que você seja um superdotado que tem memória fotográfica, né? Porque a maioria não tem memória fotográfica. A maioria tem memória de fazer e repetir várias vezes. Beleza? Então, estou aqui, ó. Todas as aulas estão aqui. Tá? Vamos que vamos e até a próxima.